Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia. As nossas melhores saudações. Hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios Carlos Rosado de Carvalho, economista e jornalista. Depois vamos poder destrinçar essas duas figuras na mesma. Também ele professor universitário. Segundo sabemos, trabalhou para o jornal O Público e a agência Lusa, meios de comunicação portugueses, para além de ter desempenhado em Portugal uma tarefa de grande relevância, que é na Exame, uma revista portuguesa, em que entrou em janeiro de 1990 como redator principal, tendo ainda desempenhado os cargos de diretor adjunto para os projetos especiais e diretor editorial. Regressado a Angola, tem sido bastante referenciado pela nossa mídia na análise da economia, para além de, nos meios académicos, estar também bastante inserido. Segundo a minha pesquisa, nasceu a 11 de maio de 1962, em Malange. Estou certo, Dr. Carlos? Tá, boa tarde, Manel, boa tarde, ouvintes. Mas eu com a minha terra tenho um problema. É porque eu, de facto, sou de Malange, nasci em Malange e a família da minha mãe é de Malange, mas eu tenho a tendência de dizer que eu sou do Quimbel, do Ige, porque passei lá a minha infância e de certa forma nasci em Malange um pouco por acaso. Eu, como disse, eu sou de 62 e, portanto, a luta armada começou em 61 e a minha mãe, uma jovenzinha, refugiou-se em Malange. O meu pai é do Negage, o meu pai não é do Negage, o meu pai é de Camabatela, é ambaquista. E, portanto, eu nasci em Malange um bocado por acaso e como passei a minha infância no Quimbel, eu digo normalmente que sou do Quimbel, os malanginos que me perdoem, mas de facto tenho uma ligação muito forte com o Quimbel, essa terra infelizmente desgraçada, esquecida, mas é isso. Eu tenho este pequeno problema que no meu bilhete de identidade diz que eu sou de Malange, e sou de facto, mas eu considero-me efetivamente mais do Quimbel, com um pedido de desculpas naturalmente aos malanginos, que é uma terra que também muito prezo por ser as origens da minha mãe. Hoje se revê mais como jornalista, ou como economista, ou como professor universitário? Parece-me ser um homem de sete ofícios. Sim, mas Manel, eu sou fundamentalmente um jornalista. Uhum. Eu tenho formação em economia, mas e trabalhei muito. Depois de ter terminado o curso em Portugal, na Universidade Católica, eu fui fazer um estágio numa empresa em Águeda para a criação de um lucro de exportação. E depois, enfim, pelo destino, quis o destino que um amigo meu, colega de curso, que trabalhava num jornal, no então Tempo Económico, e sabendo do meu interesse, eu lembro-me no Quimbel, o meu pai era comerciante no Quimbel e o meu pai era um comerciante que vendia tudo e mais alguma coisa. E, incluindo os jornais chegavam lá muitas vezes com semanas de atraso. E eu consumia aquilo de uma forma... E sempre me interessei muito pela comunicação social, sempre li muito, sempre vi muita televisão, muita rádio, sobretudo em termos de informação, e quis o destino que um amigo meu, colega de curso, que trabalhava então no Tempo, me convidasse, e sabendo desse meu gosto pela comunicação social, me convidasse para... enfim, ser jornalista e cá estou, eu sou jornalista, eu aprendi fazendo. Portanto, começou como estagiário em 1986, exatamente, depois jornalista, editor de economia. Manel, eu ao fim de 2 meses ou 3 meses era editor do Tempo Económico, porque naquela altura em Portugal, em 1986, o jornalismo estava a começar, em particular o jornalismo económico, e portanto os jovens tiveram sempre muitas oportunidades. E eu tive uma carreira, digamos assim, um pouco meteórica. Ou fulgurante, não é? Exatamente. Para em 2 meses chegar a editor. Eu diria que eu, com 29 anos, tinha atingido em Portugal o topo da carreira, no sentido de que era diretor da melhor revista de negócios portuguesa.
Portanto, enfim, tive a sorte, enfim, naturalmente, sem falsa modéstia, também algum trabalho, não é? E algum jeito para a profissão, mas efetivamente, e fiz tudo. Eu fiz tudo o que é jornalismo. Eu trabalhei em agência, eu trabalhei em jornal diário, eu trabalhei em semanário. O meu trabalho na rádio e na televisão foi sempre mais como comentarista. Sim, ou cronista, não é? Exatamente. Foi cronista na Renascença, justamente. Eu fui cronista na Renascença. Onde eu estive mais tempo foi na TSF. Eu fazia um comentário diário de economia na TSF e fiz entre 1996 e 2003. Portanto, durante 7 anos, todos os dias, às 10 para as 8 da manhã, eu fazia uma crónica de economia de 3 minutos e, enfim, foi... Porque, apesar de tudo, a imprensa, que eventualmente é aquilo que eu mais gosto, quer a rádio, quer a televisão, dão-nos maior visibilidade, não é? E sobretudo no caso da rádio, a questão da voz, e ainda hoje pessoas que me ouviram religiosamente durante 7 anos me reconhecem pela voz. Às vezes eu estou num sítio, ouvem a minha voz e reconhecem-me. Eu já regressei a Angola há 5 anos e tenho o prazer de, muitas vezes, quando vou a Portugal, ainda me reconhecerem, seja pela voz, seja também pela televisão. Pelo rosto, pois esteve nos principais canais da televisão. Exatamente. E, portanto, enfim, o meu trabalho tem-me dado alguma exposição, mas, sobretudo, eu gosto muito do que faço, Manuel. Eu sou apaixonado pela economia. Gosto muito de economia e acho que a economia é para todos. Não é só para quem sabe. As pessoas têm, perdão a expressão, a mania de que a economia é uma coisa complicada, uma coisa só números. Mentira. A economia é uma ciência muito simples. Nós, todos os dias, desde que nos levantamos até que nos deitamos, tomamos decisões de natureza económica e efetivamente, o meu objetivo e o meu maior gosto é levar a economia às pessoas, descodificar os meandros da economia, transformar a economia numa coisa simples, porque a ciência económica não é mais do que gerir recursos escassos. E nós temos recursos escassos. Por exemplo, eu estou aqui e o Manel a mesma coisa. Não podemos estar noutro sítio, não é? Quer dizer, o nosso tempo é escasso e temos que o gerir. Quando nós decidimos estar aqui e não estar no outro sítio, nós estamos a tomar uma decisão de natureza económica. Sim, temos que fazer opções. Exatamente, temos que fazer opções. E a economia é isso, é gerir recursos escassos. As pessoas normalmente, quando falam de recursos e das economias, lembram-se logo de dinheiro. Mas não, é tudo. Tudo que seja recurso e que seja escasso precisa de ser gerido, precisa que nós tomemos decisões e, efetivamente, eu sou, de facto, um apaixonado pela economia e gosto muito. Isto para responder diretamente que eu considero-me, antes de mais, jornalista. Mas como gosto... Mas podemos falar destes seus 3, digamos, substratos do jornalismo para depois entrarmos para a ciência, Dr. Carlos Rosado. Para começar, revista, depois jornais, um deles bastante importante, exatamente, o Público, e depois rádio e depois televisão. Como é que é possível descodificar os meandros económicos, tendo em conta a especificidade de um semanário económico, como era o Tempo, e depois escrever para um público diferente com um jornal público e mais conhecido, depois a agência Lusa. Enfim. Manel, no fundo é tudo a mesma coisa, é jornalismo. A principal diferença é que nós, portanto, na imprensa especializada, os nossos leitores são mais especialistas, não é? E, portanto, nós podemos nos dar ao luxo de usar uma linguagem um pouco, digamos, mais técnica. Eu vou dar um exemplo concreto. Faça favor. Se nós estamos a escrever num jornal, na imprensa económica, eu digo, o PIB cresceu 3%. E, quer dizer, e supostamente todas as pessoas que me leem percebem e sabem o que é que eu estou a dizer. Que a economia cresceu 3%. Se eu estiver a falar na rádio, ou se eu estiver a falar na televisão, ou mesmo se estiver a escrever num suplemento de economia de um jornal generalista, eu provavelmente já não digo o PIB cresceu, digo a economia cresceu 3%. Portanto, é esta
digamos assim, principalmente a diferença. Mas eu mesmo na imprensa económica especializada, que supostamente tem um leitor diferente, mais especializado, mais conhecedor da economia, eu acho que nós, em qualquer circunstância, devemos de escrever, de falar o mais, digamos, simples possível. Eu, por exemplo, aqui na nossa terra, aqui em Angola em particular, eu farto-me de rir, é esse o termo, Manuel Vieira, quando eu vejo aquelas pessoas que vão para a televisão acompanhadas de calhamaços, de códigos e disto e usam uma linguagem tão, muitas vezes tão técnica e tão erudita, que eu pergunto, mas quer dizer, eu penso que estas pessoas acham que quanto mais caro falarem, mais conceituados são, quando exatamente a comunicação é exatamente o contrário. Nós temos que falar para as pessoas. E aqui em Angola em particular, onde o nosso nível de literacia não é propriamente muito grande, nós temos a obrigação de falar simples. Naturalmente, esta simplicidade não implica, no caso da economia, perda de rigor, mas é a minha obrigação falar de uma forma compreensível para as pessoas. E, portanto, eu fico completamente admirado quando vejo essas pessoas, economistas, juristas, etc., a falarem alemão, a falarem latim, a usarem expressões que efetivamente não fazem sentido absolutamente nenhum, porque a função dos jornalistas, alguns até que se intitulam comunicólogos, têm uma linguagem. O comunicólogo deve ser uma pessoa simples a falar e deve-se fazer entender. E eu vejo essas pessoas todas engravatadas, enfatuadas e usarem uma linguagem tão difícil, tão cara, como se diz na gíria, que eu acho que é exatamente o contrário do que eu pretendo ser e do que eu procuro ser. E, aliás, não é por acaso que, enfim, devido à exposição que eu tenho, há muita gente que me fala na rua, etc. E uma das coisas que me dizem e que pedem que eu continue é que fale simples e que fale para as pessoas de forma que as pessoas entendam. E dizem, eu não entendo nada de economia, mas quando ouço fico a perceber mais ou menos. É esse o meu objetivo e fico muito feliz quando me dizem isso. Acha que este jornalismo especializado em Angola é muito bem levado avante, o jornalismo económico? Temos algumas publicações, estou a falar da revista Exame, temos a Expansão, o Jornal Expansão, esteve ligado, temos o Semanário Económico. Justamente, Expansão, a que estive ligado e estou ligado. Eu estive na Exame, portanto, aqui em Angola, a minha primeira função como jornalista foi diretor da Exame, fui fundador da Exame em 2009 e com muita pena minha saí em janeiro. Mas saí por opção e porque entendia que em Angola faz falta, porque a Exame é uma revista mensal, tem o seu próprio tempo de produção, não é uma revista de atualidade, é mais uma revista de análise, exatamente. E o Jornal Expansão, que é um jornal semanário, é um jornal, digamos assim, mais de hard news. E eu achava, e acho ainda, que Angola precisa de um bom jornal de economia de hard news. E daí a razão da minha mudança e com pena de ter deixado a Exame, onde tenho muitos amigos e sou fã da Exame até vou ser, porque é curioso, eu fui diretor da Exame em Portugal durante 6 anos. Saí em 96 e nunca me passou pela cabeça que pudesse vir a ser fundador e diretor de uma Exame em Angola. Foi uma coisa que me deixou extraordinariamente feliz. E, portanto, sou fã incondicional da Exame, torço todos os dias pelas pessoas que trabalham lá. Mas, portanto, decidi mudar-me para a Expansão justamente por causa disso, porque achava continuo a achar que Angola precisa de um jornal de economia especializado em economia de informação. Temos o Expansão, temos o Semanário Económico também, que enfim, navega nas mesmas águas. Temos um semanário ligado às edições de novembro. Exatamente, a Economia e Finanças. Exatamente. Temos a Economia e Mercado, que é uma revista. Temos também, enfim, um género um pouco diferente, Figuras e Negócios. E, portanto, eu penso que, apesar de tudo, com todas as dificuldades que nós temos em Angola, somos um país novo, fizemos 37 anos agora, no dia 11. E a mim uma das coisas que me faz confusão é que muitas vezes pretende-se dar a ideia que nós somos a Noruega, quando não somos, nem devemos ter vergonha de não ser. Nós somos um país novo. Quero-me explicar, porque nós vendemos o nosso país como sendo o maior do mundo. Nós temos que fazer sempre as melhores coisas. Nós estávamos aflitos, fomos ao Fundo Monetário Internacional pedir dinheiro e depois viemos nos gabar que era o maior empréstimo da África Subsaariana. Quer dizer, organizamos o CAN e achamos que temos que ganhar quando não temos equipa de futebol. Isso é bom.
o amor próprio, porque se nós não gostamos de nós, quem é que vai gostar? Mas quando há um certo exagero, isso também passa. E é esse discurso oficial de que somos isto e de que todos os dias inauguramos hospitais, estradas, e não falamos daquilo que efetivamente, quando devemos fazê-lo. E não é vergonha nenhuma nós não termos um nível de desenvolvimento igual à Noruega, como é óbvio. Nós precisamos de estudar muito, de trabalhar muito, até chegarmos a esse nível. E, portanto, o assumir dos nossos problemas, eu acho que devia ser uma coisa perfeitamente natural, como respirar. Basta ler os relatórios. Eu não sei quem é que nós queremos convencer, porque quem vem para Angola, quem investe em Angola, lê os relatórios internacionais e sabe o que dizem. Não estou aqui a dizer, houve progressos extraordinários, houve muitos progressos, estamos a progredir, é verdade, mas os nossos patamares ainda são muito baixos. Quer dizer, por exemplo, será que a mídia reflete isso? Pois, depois de terminarmos a mídia, vamos falar da economia eu como acho tal. que a mídia reflete os problemas que nós efetivamente temos. Por exemplo, a nossa mídia económica tem esta coisa que, enfim, também faz parte do jornalismo, mas normalmente não vemos discutidos com alguma profundidade os principais problemas que nos afetam. É sempre crescemos. Por exemplo, há uma coisa. Continuamos a dizer que somos das economias que mais crescem no mundo e não é verdade. Nós, nos últimos 3 anos, andamos a marcar passo. E, portanto, são estas coisas que a mim, como cidadão, eu não me envergonho de todo de ter os problemas que nós temos. Fazem parte do nosso processo de crescimento. Não, o primeiro passo que nós temos que dar para resolver o problema, qual é que é? É reconhecer que ele existe. Agora, se está tudo bem, se há hospitais, se há escolas, se há educação, se há estrada, o que é que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. É essa ideia que, repito, é muito importante. E eu acho que, se me perguntarem das características dos angolanos, quais são as melhores e as piores, eu diria que a pior é o excesso de autoestima e a melhor é a autoestima. Pode ser contraditório, mas do meu ponto de vista não é, que é este nosso olhar para o umbigo. Nós andamos a gabar que somos os países que mais crescem no mundo. E depois vêm os nossos primos e tios aqui dos nossos vizinhos, do Congo Democrático, não sei o quê, e nós não queremos que eles venham. Eles venham porquê? Porque se nós dizemos que somos o paraíso, não é? Naturalmente que as pessoas gostam todas de ir para o paraíso e gostam de procurar uma vida melhor no paraíso. Já para terminar esta parte sobre jornalismo, pois daqui a pouco passamos para a nossa economia real. Permita-me essa expressão. Muito bem. Já lhe passou pela cabeça aconselhar a um jornalista que queira entrar para este ramo económico como sua matéria de especialidade, apesar de já haver alguns? Sim, o que é que aconselharia? Eu dou um conselho que é o seguinte: não façam jornalismo. Estudem economia. Estudem economia. E isto é válido para a economia. Ou estudem direito, ou façam um curso qualquer, ou medicina, ou sociologia, ou psicologia. Eu acho que os cursos de jornalismo, sem desprimor para quem fez o curso, servem muito pouco. Porque nós aprendemos teoria que depois nós não encontramos nas redações. E eu acho que naturalmente que as características do jornalista estão lá: curiosidade, capacidade de investigação, para quem trabalha na rádio e na televisão, saber falar, para quem escreve nos jornais, saber escrever. É essencial. Quer dizer, nós temos agora alguns jornalistas que muitos deles mal sabem escrever português ou escrevem português mal. Ora, uma condição sine qua non para ser jornalista em Angola é saber escrever português. Portanto, eu sou defensor, repito, perdoem-me aqueles que fazem jornalismo, não sei nenhum desprimor para essas pessoas. Qualquer pessoa que queira seguir o jornalismo, eu aconselho a tirar um curso, seja aquilo que for, e depois, efetivamente, dedicar-se ao jornalismo e ir aprender fazendo e ler os livros, aprender as técnicas jornalistas. É esse o conselho que eu dou. E não pensem que para fazer economia é preciso ser economista. Não é verdade. Às vezes, no limite, Manuel, ajuda a não ser economista. Porquê? Porque nós vamos fazer as perguntas certas, não é? E vamos explicar às pessoas, nós não sabemos, vamos nos informar e vamos explicar às pessoas. E, portanto, eu não me parece, é de facto o conselho, seja para a economia, seja para qualquer tipo de jornalismo, eu não faria um curso de jornalismo. Os meus filhos, se quiserem ser jornalistas, é esse o conselho que eu lhes vou dar. Naturalmente, se eles quiserem fazer o curso de jornalismo, eles é que vão escolher, mas eu não lhes deixarei de dar a minha opinião, nem diria conselho. É a minha opinião. Eu acho que as pessoas
que querem fazer jornalismo, seria melhor fazerem uma formação especializada na área em que fosse e que mais gostem. Doutor Carlos Rosado de Carvalho, a sua posição avançada em instantes não colide com vários relatórios, por exemplo, o relatório económico de Angola do SEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica, que fala sobre esse crescimento da economia. Por exemplo, nos próximos meses poderá crescer 9,1% e depois, em 2013, 8,8%. Bom, uma coisa é crescimento em números ou aquilo que vê como realidade lhe diz outra coisa? Manuel, nós temos, enfim, não vamos mais para trás, vamos desde 2002. Nós tivemos um período de forte crescimento entre 2002 e 2008. Fomos, efetivamente, dos países que mais cresceu no mundo neste período. Se considerarmos a média de crescimento de 2002 e 2008, estamos seguramente entre os países que mais cresceram no mundo. Agora, o que acontece é que depois de 2008 ainda foi um ano de bom crescimento. Crescemos mais de 2 dígitos, 13, à volta de 13%. 2009, 2010 e 2011, nestes 3 anos, em média, nós crescemos à volta de 3%. Não, 3% é a taxa de crescimento da nossa população. O que significa que, em termos reais, nós paramos. Isto é, se nós dividirmos a riqueza que nós produzimos pela população, uma vez que a riqueza aumenta à mesma taxa que aumenta a população, significa que nós, nestes 3 anos, paramos. Agora, a culpa é da crise? Não necessariamente. A crise afeta-nos, mas as crises afetam-nos a nós através do petróleo, Manuel, porque nós somos petrodependentes. Quase, à volta de 98% ou 99% das nossas exportações são petróleo. 75% das receitas do Estado são petróleo. O que significa que quando o petróleo desce, nós deixamos de ter divisas para importar coisas do estrangeiro, porque nós não produzimos internamente, e também o Estado deixa de ter dinheiro para o investimento público e tem que fazer um forte travão. Foi isso que aconteceu em 2008. Mas a verdade, Manel, é que a queda do preço do petróleo, apesar de tudo, foi efêmera. O petróleo atingiu um máximo de quase $150 em julho de 2008, depois deu uma grande queda muito rápida até cerca de $40 e, coincidindo, aliás, com a presidência de Angola, o petróleo começou a subir. E se nós formos a ver... A presidência de Angola, diga-se, na OPEP. Na OPEP, exatamente. Com a presença de Angola na OPEP, o petróleo voltou a subir. Não é causa e efeito. Não foi a nossa presidência que fez com que o petróleo subisse, foi a época. Embora nós tínhamos feito, e o engenheiro Botelho de Vasconcelos fez um excelente trabalho à frente da OPEP e dignificou o nome de Angola, mas não há de facto uma relação causa e efeito. Agora, este período de menor crescimento... Manel, pode ser que até seja, digamos assim, corretivo, porque foi corrigir um conjunto de excessos. E neste período significa também que, ao contrário do que aconteceu entre 2002 e 2008, nós não andamos aí a gastar dinheiro à toa. Houve um maior, digamos assim, critério, houve uma espécie de arrumar de casa. Foi nesta altura? Nestes 3 anos. Foi nesta altura em que mais se falava sobre outros setores da economia que poderiam ser enaltecidos. Justamente. Nós apanhamos um susto em 2008 e eu acho que esse susto fez-nos bem. No sentido de que nos lembrou que o petróleo não é sempre a subir. O petróleo é uma matéria-prima muito volátil. Naturalmente, nós sabemos, o petróleo é um recurso não renovável e se existe alguma tendência para o petróleo, ela é de subida. Mas o facto de ser de subida não quer dizer que não haja períodos em que possa descer. Ainda hoje, Manel, ontem, está a correr uma notícia a dizer que os Estados Unidos vão ser autossuficientes em matéria de petróleo. Isso quer dizer, vão ser o maior produtor mundial de petróleo. Acumula mais do que gasta os seus recursos em terra. Justamente. E, portanto, há aqui, o petróleo vai continuar a subir, provavelmente vai. E, portanto, este susto que nós apanhamos com a descida do petróleo mostrou-nos aquilo que nós somos, muito vulneráveis. Somos uma economia muito dependente do petróleo e muito vulnerável. Mas o petróleo e essa dependência do petróleo não é uma doença. Não, é como quando nós temos febre. Se nós temos febre, vamos dizer que febre é uma doença? Não. Febre é um sintoma. Nós temos febre quando temos alguma infecção.
E é esse o problema. A nossa petrodependência resulta de quê? Da nossa incapacidade de produzirmos outros bens e serviços com um preço e qualidade capaz de concorrer nos mercados internacionais. Essa é a nossa doença. Falta de competitividade. O sintoma qual é? A petrodependência. Como nós não produzimos mais nada, o petróleo, digamos assim, sobressai. Mas, Dr. Carlos, permita-me perguntar-lhe o seguinte. Esta sua visão, diria, permita-me, algo pessimista, não vai em colisão, por exemplo, com aquilo que as agências de rating, como a Moody's ou a Standard & Poor's, vão falando sobre uma nota positiva à nossa economia? Manuel, vamos lá ver o seguinte. Eu não sou pessimista relativamente à economia angolana. Pelo contrário, eu acho que nós temos um potencial enormíssimo. Costumo mesmo a dizer que a economia angolana só tem um sentido, que é o da subida. Não tenho dúvidas nenhumas a esse propósito. O que eu estou aqui a alertar, e todas essas agências falam sobre isso. As agências de rating dizem que a economia angolana, do ponto de vista da estabilidade macroeconómica, está bem. Está. Nós temos reservas de divisas superiores, já ultrapassaram os 30 mil milhões de dólares. Nós temos uma inflação que baixou, que está a menos de 10%. Escreve-se com um dígito, isto é, está a menos de 10%. Nós temos superávites orçamentais, isto é, o Estado, todos os anos, anualmente, gasta menos do que aquilo que recebe, o que significa que dá para nós acumularmos reservas. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas, e é isso que dizem os relatórios internacionais sobre a estabilidade macroeconómica de Angola, eu assino por baixo. O que eu digo é que não é verdade que nos últimos 3 anos nós tenhamos sido dos países a crescer mais no mundo. E agora, vamos dizer 2012. Mesmo 2012, é preciso dizer o seguinte: o governo e as principais organizações internacionais começaram por fazer previsões muito altas. A previsão inicial do governo para 2012, sabe qual é que era? 15,5%. De subida, de crescimento do tal PIB, crescimento da economia. Nós já vamos em menos de 10%. O Fundo Monetário Internacional, que começou a dar quase 10%, agora dá 6,8%. É bom? É. Se nós compararmos, por exemplo, com 2012, em que crescemos pouco mais de 3%, significa que este ano nós vamos crescer o dobro. E há um aspecto até positivo e que eu destaco e que de facto é tudo menos pessimista, que é o seguinte: nós nos próximos anos vamos crescer menos do que crescemos até 2008. Não. Mas nós Quais são os indicadores que levam a esta... São as previsões. Enfim, eu não tenho nenhum modelo sobre a economia angolana, e, portanto, eu não faço previsões sobre a economia angolana. Mas a verdade é que todas as instituições internacionais e todas as previsões apontam no sentido de uma aceleração do crescimento da economia angolana de 2011 para 2012. Não será tão bom como estava inicialmente previsto, mas ainda assim é quase o dobro daquilo que nós crescíamos. Agora, Manel, o que eu digo é o seguinte: nós devemos ter em Angola a ambição de crescer pelo menos 10% ao ano. Os nossos níveis de desenvolvimento e o nosso potencial exige que nós cresçamos pelo menos 10% ao ano. Mas a verdade é que todas as previsões daqui até 2016, 17, o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, dá um crescimento da ordem dos 6, 7%. Isto é, nós vamos crescer menos, mas vamos crescer de uma forma mais estável. Aqueles solavancos que entre 2002 e 2008 crescer muito e depois crescer menos, não, nós vamos ter um crescimento mais estável. Isto é positivo. Agora, o que eu não compro, Manel, é esta ideia de que nós somos a economia que cresce mais no mundo, porque eu gostaria muito que fôssemos, mas não corresponde à realidade, não corresponde aos factos. Por exemplo, Manel, e depois há coisas que a mim, de facto, salta-me a tampa, se perdoe uma expressão, que é o seguinte: aqui há tempo estava-se a dizer que nós íamos ultrapassar a África do Sul em 2016. É mentira. As taxas de crescimento que nós temos, segundo as minhas contas, nós, em termos de economia, de valor da economia, de valor da riqueza produzida durante um ano, é impossível que Angola ultrapasse a África do Sul. Sabe porquê? Quanto mais não seja, por causa da população, são muito mais do que nós. O que pode acontecer é que, em termos de rendimento por habitante, nós possamos a ultrapassar a África do Sul. Mas a manterem-se as previsões de crescimento do Fundo Monetário Internacional, nós a ultrapassarmos a África do Sul por causa do rendimento per capita, só acontece lá para 2030. Portanto, são essas coisas que me tiram do sério, porque eu sou uma pessoa que procuro ser rigorosa.
nas minhas análises. E quando me vêm dizer coisas que não... E números são números, Manuel. 3% são 3%, não é 2%. E, portanto, esta ideia de que somos a economia que cresce mais, etc. Temos estabilidade macroeconómica, há progressos ao nível da estabilidade macroeconómica. Sim, senhora, são indesmentíveis, estão aí para dizer... E é um aspecto também que é muito importante e que nós devemos ter em conta, Manuel, que é o seguinte... Nós continuamos uma economia muito vulnerável, no sentido de que, se o petróleo descer, nós não temos defesas. Agora temos Temos o Fundo Soberano, temos começamos a criar alguns ativos lá fora, enfim. Não, com o Fundo Soberano, já o disse várias vezes, inclusivamente creio que aqui... Vamos falar muito mais profundamente daqui a pouco. Eu presumo mesmo que aqui que disse que era uma das decisões mais importantes e mais acertadas que nós tomamos nos últimos anos. Dr. Carlos Rosado, com este cenário que nos narra, não acredita numa recessão da economia angolana? Não, nada indica que nós possamos ter uma recessão. Mas não, a menos que o petróleo deixa. A menos que a crise na Europa se acentue e que isso afete a procura mundial de petróleo. Porque o mecanismo de transmissão das crises internacionais para Angola é muito simples. Crise nos países mais desenvolvidos. Estes países crescem menos, têm uma menor procura de petróleo. E isso afeta o quê? Afeta o preço do petróleo. O preço do petróleo desce. E o que é que significa isso, a descida do preço do petróleo? Foi o que eu disse anteriormente. 99, ou 98 ou 99% das nossas exportações são petróleo. As nossas exportações, nós continuamos a exportar o mesmo número de barris, mas em termos de preço, apanhamos uma pancada enorme em termos de receita. O Estado fica sem dinheiro para gastar. Lá está, mais uma vez, a questão de nós mantermos excedentes orçamentais, a questão de nós fazermos um fundo soberano, vai nos dar mais estabilidade e melhores condições para digamos assim, aguentar eventuais quedas do petróleo. Portanto, estes aspectos são aspectos positivos. Agora, eu não prevejo, a menos que, efetivamente, haja um problema com o petróleo e com o preço do petróleo, nós não temos problemas de recessão aí à vista. Não temos, absolutamente. Está fora de causa. Mas, repito, nós somos uma economia muito vulnerável. Porquê? Porque dependemos muito do petróleo. E o que quer que aconteça com o preço do petróleo. Se o petróleo estiver alto, a nossa economia está bem. Se o petróleo estiver baixo, a nossa economia passa a ter mal. É verdade que agora nós temos mais almofadas para resistir a eventuais baixas do preço do petróleo. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Por exemplo, a agência Intelligence Unite, bastante referenciada no Reino Unido, deu uma nota positiva a este desengajar, entre aspas, da nossa economia do ramo do petróleo para outras áreas, como é a agroindústria e outros minerais que temos. O que é que pensa sobre isso? Eu penso o seguinte... Por ser do Financial Times, influencia muitos decisores, esta agência, a Intelligence Unite? Sem dúvida, do Financial Times, não do Economist, da revista Economist. The Economist. Naturalmente que estes relatórios são importantes e todos nós devemos ficar satisfeitos com eles, porque eles significam que pelo menos vão despertar o interesse dos investidores pelo nosso país, e desse ponto de vista não deixa de ser, não deixar de ser, é positivo. E é um aspecto, sobretudo desde a entrada do Fundo Monetário Internacional, as nossas políticas económicas melhoraram bastante. Estão mais acertadas do que estavam antigamente. Até na questão da transparência. Até na questão da transparência. Eu vim para cá há 5 anos e eu faço... Agora, eu permito-me analisar o orçamento de uma forma hoje que não era possível analisar há 5 anos atrás. Há mais informação. E mais do que isso, nós às vezes até nos queixamos muito da falta de informação. Muitas vezes as entidades oficiais têm um problema que é o seguinte, Manuel. Ainda não estão habituadas a conviver com a democracia. E às vezes nem são instruções, nem são orientações de cima. São as próprias pessoas que têm dificuldade em dar-nos informação sobre coisas as mais simples. E o nosso Estado, as nossas instituições, também não estão organizadas em termos de informação. E muitas vezes a informação existe e é difícil de chegar a essa informação. São problemas normais num país que tem uma fraca capacidade institucional. Manel, eu entendo estes problemas que há bocado dizia que é pessimismo. Não.
nós, perante os problemas, podemos ter duas atitudes. Ou chorar sobre eles, ou achar que esses problemas são uma oportunidade e são um potencial de desenvolvimento. Eu encaro os nossos problemas, os problemas de Angola, dessa forma, como um desafio, como uma oportunidade para todos nós, para fazermos mais e para fazermos efetivamente melhor. Porque, agora, Manel, o que é que acontece? Muitas vezes nós também, e é isso que eu procuro fazer na minha profissão, eu procuro ter uma visão global. Nós podemos citar estes relatórios que são efetivamente favoráveis, mas também não posso deixar de citar um relatório do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios. Manuel, o ambiente de negócios é um dos fatores essenciais para a diversificação da nossa economia. Porque é muito burocrático? Porque é o seguinte, quem vai diversificar a economia não é o Estado. São quê? São os investidores privados. E o investimento depende de quê? Depende do ambiente de negócios. Estamos a falar de burocracias, estamos a falar de acesso ao crédito, estamos a falar dessas coisas todas. E entre 187 países, Manel, nós somos o número 171. Não é uma classificação que nos possa deixar felizes. Isto significa que não estão a ser feitas coisas? Não, não significa. Nós temos aí o programa Angola Investe, que é um bom programa, faz um bom diagnóstico, propõe as medidas corretas. Agora, Manel, eu também sei que o nosso problema não é fazer planos. O nosso problema é executar esses planos. É passar esses programas à prática. Mas, Dr. Carlos, não será que falta essa visão crítica a quem manda e pelos canais necessários? Justamente. Manel, nós tivemos o exemplo do Quilamba esta semana, não é? Todos nós sabíamos que aquilo não andava bem. Todos nós comentávamos nas sentadas familiares, com os amigos, em todo lado. Mas é preciso os canais necessários para chegar. E o que é que nós vimos? Do ponto de vista oficial, aquilo andava tudo bem. Não é? Até que foi o presidente ao Quilamba e disse, isto está vazio. Isto é uma cidade que não há quase ninguém. E afinal, aqueles que se revoltaram contra as BBCs, etc., que falavam em cidades fantasma, agora que o presidente disse que aquilo não tem lá quase ninguém, não ter quase ninguém é o quê? É uma espécie de cidade fantasma. Portanto, esta coisa de nós não discutirmos os nossos problemas, eu acho que quem é penalizado é o nosso próprio país. E, aliás, é o próprio governo. Porque uma monitorização por parte da comunicação social, isto até sucede porque em muitos casos, enfim, nós não sabemos porque aquilo que se passa no Parlamento não é suficientemente divulgado. Mas temos todos um pouco a sensação de que a nossa oposição não é propriamente, digamos assim, uma oposição muito acutilante, acutilante no sentido de discutir os problemas, por exemplo, discutir o orçamento, dar contribuições para o orçamento, dizer que não é assim, que é assado, apresentar propostas alternativas. E, portanto, a comunicação social aí pode desempenhar um papel fundamental. E, portanto, eu estou sinceramente convencido, é uma convicção, aliás, até pela profissão que eu abracei, que o debate, que a discussão de ideias, que o contraditório, daí vai nascer luz e nasce necessariamente luz. Agora, aliás, Manel, se nós lermos os discursos e o programa do governo do MPLA e os discursos do Presidente da República, eles dizem isso. Eu penso que o único problema é que nós temos alguma dificuldade em pôr isso em prática. Na tomada de posse, o Presidente da República voltou a falar na necessidade de diálogo, na necessidade de confronto de ideias, para nascerem as melhores ideias. Só que depois, quando chegamos à altura de pôr isso em prática, nós falhamos um pouco, não é? Acho que esse é um dos nossos problemas. Não está aqui em causa deitar abaixo, não é isso. Todos nós, eu à minha maneira, o Manel à sua maneira, a pessoa que está ali fora à sua maneira, todos nós queremos que o nosso país melhore. E provavelmente, se nós nos sentarmos, se discutirmos. Agora, não está em causa, Manel, o seguinte: quem ganhou as eleições foi o MPLA. E, portanto, não pode aplicar o programa da UNITA. Mas, naturalmente, que o MPLA tem a obrigação de ler os resultados eleitorais e de adequar o seu programa aos resultados eleitorais e à realidade que saiu das eleições. Agora, não estamos aqui a dizer que o MPLA tem que fazer aquilo que... Não, o MPLA tinha um programa de governo, apresentou esse programa de governo, com os problemas todos que houve, esse programa foi sufragado pela população e, portanto, cabe, e o MPLA tem a obrigação de levar avante o seu programa, naturalmente, tendo em conta os resultados eleitorais e fazendo a sua própria leitura dos resultados eleitorais, que provavelmente não é a minha, não é a sua, mas tem que ser feita essa leitura. E mais do que isso, eu ouvia, por exemplo, o discurso do vice-presidente no Namibe,
E quer dizer, ou o discurso de tomada de posse do Presidente da República. Quer dizer, eu acho que não há ninguém que não esteja de acordo com aqueles princípios. O Plano Nacional 2013-2017, quais são as 3 palavras-chave? Crescimento, emprego e escapa-me agora Melhor distribuição, é isso? Não, esse era o slogan eleitoral. Portanto, era crescimento, diversificação, quer dizer, crescimento e emprego seguramente, escapa-me a terceira. E, portanto, com os objetivos do programa, nós estamos todos de acordo. Onde nós falhamos, repito, Manuel, é na execução. Mas eu também não me admira, quer dizer, e nem Mas ainda é cedo para fazer essa avaliação. Justamente, mas quer dizer, o que eu estou aqui... Estamos a meses da realização. Ainda nem começamos. Em rigor, nós nem conhecemos o plano. O que eu estou a dizer é, reportando-me ao nosso histórico, não é? Reportando-me ao nosso histórico, nós temos um déficit de execução. É isso que eu estou a dizer. Isto significa que nós não devemos ter expectativas, que nós não devemos confiar, que nós não devemos dar o benefício da dúvida. Não. Nós temos que dar o benefício da dúvida às pessoas. Mas nós não podemos esquecer o histórico, o passado. Ajuda-nos a compreender o futuro. Eu costumo dizer uma coisa que eu, infelizmente, fumo. E ando sempre a dizer aos meus filhos que eu vou deixar de fumar. Quer dizer, eu perdi a credibilidade toda junto dos meus filhos relativamente à questão de fumar, não é? Quer dizer, se eu estou sempre a dizer que vou deixar de fumar, mas continuo a fumar, e eles deixam de acreditar. É isso que eu estou a dizer um pouco. Tenho o benefício da dúvida? Tem necessariamente. O diagnóstico está bem feito, as soluções propostas, concordo com a maior parte delas. Agora, eu não posso deixar de ter em conta o passado e dizer, espera aí, estes senhores já no passado... Porque esta questão de distribuir melhor, esta questão de diversificar a economia, estão presentes em todos os programas de governo. Aliás, eu não concebo que um partido em Angola faça um programa de governo ou faça um programa eleitoral que não inclua essas coisas. Por exemplo, o piscar de olho aos jovens é uma coisa natural. Nós... 50% da nossa população tem menos de 15 anos, é jovem. Naturalmente, não há nenhum programa do governo que não possa apelar à população. Agora, por exemplo, há uma coisa e eu acho que isso vai melhorar bastante a forma e a informação para a elaboração das políticas tem a ver com o censo populacional que vem aí. Eu até me admira como é que é possível governar um país sem sequer saber quantos nós somos, como é que nós vivemos. Naturalmente, há alguns inquéritos, de vez em quando, ainda houve o de 2008, 2009, o IBEP, o Inquérito ao Bem-Estar da População. Exatamente, em 2001 também houve. Mas nós precisamos de mais informação para quê, Manuel? Para decidirmos efetivamente melhor. E a mim custa-me que nós arranjemos dinheiro, por exemplo, para organizar um cano do futebol e tínhamos demorado tanto tempo a arranjar dinheiro para fazer um censo. Naturalmente, também percebo, um censo significa que nós temos que ir a todos os cantos de Angola. E provavelmente, porque não havia estradas, porque não havia condições, eventualmente admito que o censo pudesse ser também, digamos assim, adiado por causa disso, não é? Podemos falar agora sobre o Fundo Soberano. Um fundo que elogiou em instantes, 5 mil milhões de dólares foi o valor avançado. Antes tivemos informações sobre alguns ativos de Angola, isso por altura da crise, por exemplo, no sul da Ásia, estou a falar dos grandes tigres asiáticos, em que Angola tinha alguns investimentos através da Sonangol. Que importância pode retirar desta iniciativa do Governo na criação do Fundo Soberano? Manuel, o que acontecia até agora era que a Sonangol funcionava como uma espécie do nosso Fundo Soberano, não é? É uma espécie de Fundo Soberano. Era a Sonangol que fazia investimentos em nome do Estado. E, do meu ponto de vista, isso era feito com pouca transparência. No sentido que não é vocação da Sonangol. A Sonangol sabe fazer o quê? Energia. É o negócio da Sonangol. Aliás, eu pergunto-me e tenho dúvidas sobre o facto da Sonangol ir para nós temos um problema, chamamos a Sonangol para resolver. Tivemos um problema com o Quilamba, com o imobiliário, chamamos a Sonangol para resolver. Tivemos um problema com a Zona Económica Especial, chamamos a Sonangol para resolver a indústria. Eu não sou adepto disso. Eu acho que a Sonangol deve concentrar-se naquilo que faz de melhor. E quanto ao investimento no estrangeiro, por exemplo?
Há os melhores e há os piores. Por exemplo, há um investimento que estamos a fazer Na banca portuguesa. na banca portuguesa. Quer dizer, E no imobiliário também Manel, e no sul da Ásia. Manel, se a Sonangol vendesse a participação que tem no Milênio BCP, se vendesse, teria uma menos-valia superior a $1.000 milhões. Dir-me-ão, isto aconteceu em todo o mundo. Aconteceu. Estamos a fazer as contas por baixo. Estamos a fazer as contas por baixo. Eu estou a fazer as contas por baixo. Mais de $1.000 milhões. Mas não, a linha de caminho de ferro do Lobito custou $2.000 milhões. Portanto, nós estamos a falar, no mínimo, de meia linha de caminho de ferro de Benguela. E, portanto, eu, por exemplo, se fosse o nosso BPC a fazer o investimento, que é um banco, eu achava, digamos assim, mais razoável. Eu acho que a nossa Sonangol deve concentrar-se naquilo que é o seu core business, que é o seu negócio principal. E o negócio principal da Sonangol, o que é? Energia. Naturalmente que há, mais uma vez, há aqui um processo histórico. Durante o período da guerra, o Estado não conseguia financiar-se e a Sonangol financiava-se. Porquê? Porque tinha o petróleo e dava o petróleo como garantia. E, portanto, a Sonangol, por causa disso, começou a fazer um conjunto de operações que são denominadas de operações quase fiscais. A guerra acabou há 10 anos. Chegou à altura de normalizarmos. Parece que é esse caminho que está a ser seguido. E, portanto, esse caminho deve ser naturalmente saudado. Porque a constituição de um fundo soberano está de acordo com aquilo que são as melhores práticas internacionais. Agora, dentro dos fundos soberanos, também há muitos maus fundos soberanos. Eu gostaria que o nosso fosse mais próximo da Noruega. Enfim, embora com as limitações todas que nós temos, não acredito que nós consigamos ser como a Noruega. Chegaremos lá, mas agora em matéria de transparência. Porque agora nós vamos ter, aparentemente, segundo nos foi prometido, e mais uma vez aqui, Manel, é o seguinte, dou o benefício da dúvida, mas quer dizer, nós não podemos deixar de ter em conta aquilo que é o passado. E, portanto, ou aquilo que é o básico. Primeiro criar as condições por cá e depois ter este fundo soberano. Pensa assim? Não, eu acho que nós temos. Eu acho que o Fundo Soberano foi das decisões mais importantes e mais acertadas que foram tomadas. Porque o contramundo é pior. O contramundo é termos várias instituições a fazerem investimentos em nome do Estado. Se nós pudermos concentrar esses investimentos num Fundo Soberano que seja transparente, que preste contas, enfim, todos nós sabemos. Foram criticadas as nomeações que foram feitas, a administração do Fundo Soberano, etc. Eu também critico. Agora, o que eu digo é o seguinte, Manel, o contramundo, isto é, nós termos as coisas como até aqui na Sonangol, era pior do que nós termos um fundo soberano. E, portanto, o que nos foi prometido é que este fundo soberano seguirá as melhores práticas internacionais, que este fundo soberano prestará contas. Eu acho aí um aspecto, e é uma sugestão até que me atrevo a deixar e que tem a ver com o seguinte, Manuel. O Fundo Soberano só responde perante o Presidente da República. Eu achava e acho que o Fundo Soberano, pelo menos uma vez por ano, devia de ir à Assembleia Nacional e prestar contas à Assembleia Nacional. Apresentar um relatório... Mas o Executivo pode fazer isso? Diga? O Executivo pode fazer isso? Não, mas em nome desta estrutura que é o Fundo Soberano. Mas o que eu gostaria era que fosse o próprio Fundo Soberano, os próprios administradores do Fundo Soberano, a fazerem e a prestarem contas também perante o Parlamento. Naturalmente, enfim, nós não vamos reunir a Assembleia Nacional para decidir se o fundo vai investir aqui ou ali, como é óbvio, não é? Não faz sentido, não agiliza o funcionamento do fundo. Mas uma vez anualmente, quer dizer, porque gera o quê? Os excedentes do nosso petróleo, que é a nossa principal riqueza. Quem são os nossos representantes que nós elegemos? Naturalmente, enfim, o Presidente da República é eleito como cabeça de lista do maior partido, mas são os nossos deputados da Assembleia Nacional. E, portanto, seria também, do meu ponto de vista, uma forma de valorizarmos a Assembleia Nacional. Acho que seria importante que nós, efetivamente, fizéssemos isso. Muito bem, avançamos depois de termos falado sobre o Fundo Soberano, pois o tempo daqui a pouco começa a apertar, são muitas questões económicas que temos para colocar. Há já um receio, julgo ser generalizado por parte de alguns setores da nossa sociedade, devido à entrada das novas notas e com maior valor facial. Esta inquietação tem a ver com uma eventual inflação. Acredita nisto? Olha, eu não sei se há alguma confusão relativamente a isso, não sei qual é que é o pensamento das pessoas, mas há uma coisa que é certa, que é o seguinte: estas novas notas não significa que as outras vão deixar de circular, não é?
Nós vamos continuar a ter notas de 5 kwanzas, de 10 kwanzas, de 50 kwanzas, de 100 kwanzas, de 500 kwanzas, de 1000 kwanzas e de 2000 kwanzas. O que vai acontecer é que vão ser introduzidas notas com um valor facial superior. E, portanto, para mim, se me dissessem que, isto é, se acabassem as notas pequenas e passasse só a haver notas de maior denominação, com valor facial maior, isso sim. Porquê? Porque se nós quiséssemos pagar... Quer dizer, imagina que acabava as notas e as moedas inferiores a 50 kwanzas e que passasse só para 100. Como não havia denominações inferiores, todos os bens tinham que passar a custar 100 kwanzas. Isso toda a gente percebe. Mas, portanto, eu acho que há uma confusão, porque há algumas pessoas que entendem que estas notas significam que as outras vão ser excluídas. Não. Vai continuar a haver. E o que interessa, em termos de economia, não é propriamente o valor facial das notas, mas é o quê? A quantidade de dinheiro, a quantidade de moeda que existe na economia. E isso é uma coisa que está, ou pode estar, sob controlo do BNA. E, portanto, desse ponto de vista, não me aflige. Agora, preocupa-me, no sentido de que a inflação também vive de expectativas. E, portanto, se as pessoas meteram na cabeça que a inflação vai aumentar, a inflação acaba mesmo por aumentar. Mas cabe ao banco... há formas de controle. O BNA. É o papel do BNA. Aliás, tem feito isso. Tem feito isso, e bem, porque nós temos... O BNA merece o crédito pela redução da taxa de inflação, que a inflação também é um fenómeno... Dois dígitos. Para um dígito, para menos de 2 dígitos. Sim, portanto, em agosto, a inflação caiu pela primeira vez abaixo dos 2 dígitos. Foi 9, tal por cento. Ficou há 3 meses consecutivos, embora em outubro a inflação tenha crescido ligeiramente relativamente a setembro, a verdade é que está a inflação a 1 dígito. E isso é importante. Portanto, o que eu digo é o seguinte, eu não me preocupa, não vejo... Como economista, não vejo uma grande preocupação na introdução de notas de maior valor facial. Agora, por exemplo, o Manel sabe que qual é a nota mais elevada no Zimbábue? No Zimbábue, nem imagino. Nós temos que andar com caminhões. Na Europa, são 500 euros. Sei sim. 500 euros é muito dinheiro. Portanto, 500 euros são 700 e tal dólares. É a nota de denominação mais elevada. Mas, portanto, uma vez que existe esta preocupação dentro dos agentes económicos, esta preocupação com um aumento da inflação, eu acho que nós não devemos desvalorizar. E que o Banco Nacional de Angola, se é a sua intenção, efetivamente, colocar estas moedas no mercado, estas novas notas no mercado, de denominação com valor facial superior, é bom que o Banco Nacional de Angola tenha em consideração que existe um aumento das expectativas inflacionistas e que tenha um controlo redobrado sobre a inflação. Agora, como economista, efetivamente, não vejo efetivamente razões, uma vez porque, repito, todas as notas que existiam anteriormente vão continuar a existir. O que vai haver, no limite, Manel, até facilita a vida do cidadão, não é? Com maior valor aquisitivo. O cidadão com maior valor aquisitivo. Não é cidadão, são cidadãos à mesma, não é? Claro. O que eu estou a dizer é que facilita o transporte, designadamente o transporte de valores. E numa economia pouco bancarizada, isso não é propriamente um dado despiciendo, porque nós somos pouco bancarizados. E ao sermos pouco bancarizados, há muita gente que anda com elevadas somas de dinheiro. Por exemplo, muitos salários ainda são pagos em cash. E, portanto, a existência de notas, por exemplo, de 5.000, de certa forma, vem facilitar isso. Mas, repito, uma vez que existe esta expectativa, que há um aumento das expectativas inflacionistas, cabe ao Banco Nacional de Angola estar com redobrada atenção ao fenómeno da inflação. Seria a solução, por exemplo, campanhas publicitárias, já? A dizer que as coisas vão continuar quase normalmente. Sim, é o seguinte, para prever Manuel, as pessoas têm um bocadinho o trauma das reformas monetárias, mas nós não estamos em presença de uma reforma monetária. Nós não estamos em presença de substituição de moeda. Não é isso que se passa. Trata-se pura e simplesmente da introdução de notas com os mesmos kwanzas com um valor superior, com valor facial superior. E, portanto, naturalmente que é necessário toda a comunicação
que exista é pouca e nós devemos de informar, e sobretudo como nós somos um país onde os níveis de literacia não são muito elevados, todas as campanhas são positivas e devem efetivamente ser feitas. E, designadamente, explicando isso às pessoas, que nós não estamos em presença de uma reforma monetária, nós não estamos em presença da introdução de uma nova moeda. A nossa moeda, o Kwanza, vai continuar. A única coisa que por aquilo que eu vejo e que foi afirmado várias vezes pelo Governador do Banco Nacional de Angola, é que vamos introduzir notas com valor facial maior. Mas, repito, uma vez que nós não podemos, como economistas, as expectativas são fundamentais em economia. E, portanto, nós não podemos esconder a cabeça debaixo da areia e ignorar que as pessoas, e que existem dúvidas, e que as pessoas estão preocupadas com isso. E, portanto, cabe ao Banco Nacional de Angola fazer uma campanha de esclarecimento das pessoas sobre o que efetivamente vai. No limite, pode até, uma vez que as pessoas estão preocupadas e enquanto não se percebe, pode até não introduzir, porque o Banco Nacional de Angola tem autorização para introduzir. Não significa que deve introduzir, não existe um prazo para a introdução. Quando o Banco Nacional de Angola entender que efetivamente chegou o momento, pode introduzir essas notas. E o Banco Nacional de Angola tem a opção de fazer essa gestão. E, designadamente, a desconfiança das pessoas e aquilo que tem sido dito, penso eu que tem que ser um dos critérios que o Banco Nacional de Angola vai utilizar na decisão de se vai introduzir ou não vai introduzir e quando vai introduzir ou não vai introduzir as novas notas. Bom, agora uma quase última pergunta, eventualmente economicamente não bem colocada. Hoje é consultor do Jornal de Expansão, é consultor editorial. Tem saudades dos seus tempos de banca na redação ou está hoje apaixonado pela academia, dando aulas? Não, eu estou na redação. Eu sou consultor editorial do Expansão, mas a minha mesa de trabalho é na redação e, portanto, eu preciso e, aliás, enquanto eu era diretor, quando fui para a Expansão para diretor, uma das minhas primeiras decisões foi deixar o gabinete no primeiro andar e ir colocar-me junto da redação, porque é aí que eu me vejo, é aí que eu me revejo, é aí que eu me sinto bem, respirando o ar da redação. Portanto, aquele frenesi da redação. Não chego sequer a ter saudades. Enfim, frenesi era mais nos jornais diários, ou numa agência em que aquilo é a notícia ao minuto. Um jornal semanal, apesar de tudo, é um bocadinho mais calmo. Mas eu sinto necessidade absoluta de ter o cheiro da redação, o barulho da redação, a conversa dos jornalistas, os gritos, etc. Eu acho que isso faz parte de mim, não abdico sem dúvida nenhuma disso. Por isso, repito, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei à Expansão foi deixar o gabinete lá em cima, no primeiro andar, e descer para junto à redação, para uma mesa junto dos jornalistas, que é efetivamente onde eu me sinto melhor. Muito obrigado por ter vindo ao Discurso Direto. Carlos Rosado de Carvalho. Eu é que agradeço. Foi um prazer. Tenho, enfim, esporadicamente feito alguns comentários, mas nunca tinha estado assim num convívio tão intenso com os ouvintes da Eclésia e foi com o maior prazer que naturalmente estive aqui. Muito obrigado. O Discurso Direto termina com Wanda de Carvalho na técnica, Manuel Vieira na condução da entrevista. Até a próxima semana. Discurso Direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso Direto na Eclésia.